E aí, gente, boa noite, boa noite. Deixa eu me dar uma pausa aqui. Bom estar com vocês mais uma vez. E aí, hoje o Gabriel me trouxe um recurso novo aqui. E eu preciso que você me dê um retorno sobre o som. Como que está o som, como está chegando para você aí, se o som está ok. E eu quero crer que nas próximas transmissões já não vou mais perguntar para vocês como que o som está chegando aí. Me dá um retorno, por favor, gente, para que eu me localize aqui o som, como que ele está chegando aí na sua casa, no seu telefone, no seu computador. Hoje aí, caminho em João, no capítulo 16, estamos caminhando para o encerramento. Após esse teremos apenas mais 4 encontros, aliás 5 encontros, e aí a gente já vai concluir o caminho em João, ok? Obrigado, Simone, pelo retorno. O Gabriel me trouxe uma mesinha de som pequena aqui, e eu quero crer que agora a gente vai ter mais qualidade, mesmo aqui na igreja ou em qualquer outro lugar. Então, obrigado aí pelo retorno, e agradecer a vocês que estão compartilhando as transmissões. Tem sido uma surpresa, as duas últimas aí, cada uma delas com cerca de 400 visualizações, alcançando quase 1000 pessoas, então tem sido bem interessante. Então eu peço a você um apelo. Obrigado, Essina, saudade de vocês, beijo para todos vocês. Então compartilhem, e a intenção de fato é que as pessoas tenham contato, acesso com a palavra, com o Evangelho, e certamente nada melhor do que o Evangelho em João, que é esclarecedor, é desafiador, por vezes nos aperta, nos espreme, mas é a palavra de Deus e nós não podemos resistir ao que Deus tem feito por meio dela em nós, e é claro, uma grande expectativa de que Deus também faça através de nós e alcance a nossa casa, nossos amigos, alcance a nossa cidade. É o que nós desejamos, que o Senhor de fato transforme a vida do nosso povo em Ecoporã. Então hoje o capítulo 16, como tenho feito, não é possível a gente cobrir todo o capítulo, são muitos versículos, e o tempo também não é tão longo assim, e ficaria cansativo. Mas de qualquer maneira, eu tenho certeza, como tem sido até agora, um tempo de crescimento para todos nós, um tempo de mudança, um tempo de reflexão. Eu acredito que está sendo proveitoso para todos nós. Quero então, como a gente tem feito, orar com você mais uma vez e pedir ao Senhor a direção, a sabedoria e a ação, o mover do Espírito dentro de cada um de nós, aquilo que para nós seria impossível entender a mente de Deus, por meio do Espírito Santo que em nós habita, e a palavra como referência, Deus tornou isso possível. Seres tão fracos, falíveis, completamente ignorantes se comparados à sabedoria de Deus, e Deus escolhe se revelar a nós, e é um privilégio que nós não podemos desprezar de forma alguma. Vamos então orar todos nós. Pai, obrigado por mais esse encontro, pelo dia, por tudo o que nele aconteceu e por tudo o que nele ainda vai acontecer, e sei que o Senhor estava conosco quando acordamos hoje, o Senhor esteve conosco à tarde, está conosco à noite, como temos a certeza que contigo estaremos por toda a eternidade, sabedores que somos, que é obra tua, foi plano teu, é graça e favor do Senhor nos buscar, nos alcançar, nos salvar e dia após dia nos transformar conforme a tua vontade. Rogo por esses que nesse instante estão juntos comigo e pelos muitos que ainda serão alcançados por as redes sociais, enfim, oramos por aqueles que ainda serão alcançados por esta palavra. Oramos pela nossa cidade, pela nossa nação, pedindo a tua graça e o teu favor. E oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como a gente já tenho falado com vocês, desde o começo, João foi escrito com uma intenção muito clara, havia balizas que norteavam a intenção de João. E qual era a intenção de João?
revelar a pessoa de Jesus como Deus. Por isso você encontra ali, nós vimos domingo, João 15, Jesus profere pela 7ª e última vez, eu sou, em todo o tempo, enfatizando, não por conta dele, mas por conta dos ouvintes, que ele era perfeitamente homem e perfeitamente Deus. E aí ele começa a nos apresentar os desafios dessa caminhada. E quando se você se lembrar comigo aí de como foi a nossa trajetória, até o capítulo 12 de João, Jesus fala para o público, fala para multidões, ele alcança muita gente, tem contato com muita gente. Do capítulo 12 até o capítulo 16, capítulo 17, ele já muda a direção. Agora ele fala para os discípulos, para os apóstolos. O grupo é limitado, tem uma intenção muito clara, porque ele sabia que a partida estava muito próxima. O dia da crucificação, o dia da ascensão estava muito próximo, então ele agora se ocupa em estar mais próximo, ou em trabalhar algumas ideias, alguns conceitos com os que lhe eram mais próximos. E aí você tem no começo do capítulo 16, e alguns têm me perguntado, qual a versão que você usa, pastor? Eu tenho insistido e repetido. A versão que eu tenho usado é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Nova Almeida Atualizada. Então, no capítulo 16, de 1 a 4, diz assim: falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que, com isso, está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês. Para você entender esses primeiros versos do capítulo 16, de 1 a 4, você precisa se lembrar de que o contexto imediato a essa palavra está no capítulo 15, do verso 18 até 16:4. Do que trata, então, esses dois momentos, tanto do capítulo 15 quanto do capítulo 16? É um assunto que a gente não gosta de ouvir e que para alguns soa como algo estranho. Jesus diz que os discípulos, os apóstolos, e é claro, a igreja, eu e você, seríamos odiados por esse mundo. E odiados por quê? Por conta da cor da pele, por conta da altura, da posição social? Não. O mundo iria odiar os apóstolos, os discípulos, a mim e a você, por conta da nossa relação com Deus, que o mundo não entende. Quando um cristão age como um cristão, e eu disse, me parece, no domingo, isso, para o mundo que nós vivemos, isso soa como uma afronta, quase que como um desrespeito, porque como explicar para alguém que te fere numa face e você oferece a outra face? Como explicar para esse mundo que se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, você anda 2? De que se te levarem a capa, você também dá a túnica. De que por amor a Deus e por amor ao Evangelho, você é capaz até de sofrer dano, de sofrer prejuízo, de sofrer calado, se isso tudo resultar em glória para o Senhor. O mundo odeia quando a igreja se posiciona a favor da verdade, pela verdade, porque o mundo que nós vivemos, enquanto uma organização espiritual, o diabo é o príncipe deste mundo. Ele influencia, ele trabalha, ele está em franca oposição a Deus e a tudo o que se ajunte a Deus, a igreja, os filhos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, é uma questão para nós refletirmos. Se esse mundo nos aplaude, se esse mundo afaga o nosso ego, se esse mundo nos elogia, se esse mundo não se sente incomodado, há um problema, porque o povo de Deus é luz. E sempre que a luz chega, as trevas se manifestam. Ou elas deixam de existir, ou elas trabalham para tentar sufocar a luz. Então Jesus já nos prepara para isso.
E ele diz, e Paulo chega a mencionar isso, que ele imaginava estar fazendo um favor para Deus. E quem é que às vezes persegue e muito o povo de Deus? Aqueles que não tiveram encontro com Deus, mas estão profundamente comprometidos com a religião. E é sempre algo muito perigoso e que nós devemos em todo tempo nos perguntarmos e, claro, perguntarmos a Deus. As minhas motivações, as minhas convicções e as minhas afirmações, elas resultam de uma experiência religiosa ou de uma experiência espiritual com o Cristo ressurreto. Porque às vezes, uma linha muito tênue, muito perigosa, em que a gente se afasta do Evangelho e do Senhor e nos apegamos apenas a convicções, e muitas delas proferidas por homens sem inspiração alguma. Então, para a gente poder fechar esse primeiro instante aqui, não espere facilidades quando você opta pela verdade. Você se lembra do Sermão do Monte: bem-aventurados sois vós, quando mentindo, vos injuriarem, vos perseguirem e disserem todo mal contra vós, por amor a mim. Então, sofrer por amarmos a Jesus e por amarmos aquilo que ele ensina, e amar o que ele ensina é também ensinar. Se sofremos por isso, segundo Jesus, devemos nos alegrar. E aí, é claro, o mundo não entende isso. E volto a dizer, citei algumas coisas no domingo à noite aqui na igreja. Esse mundo nos ensina a brigar. Alguns pais antigamente faziam isso, né? Quando o filho chegava e dizia que havia brigado na escola e que alguém bateu nele na escola, alguns pais elogiavam que o filho brigou, outros pais davam uma outra surra no filho. Alguns pais incentivavam brigas, intrigas, porque acreditavam que isso de alguma maneira exaltava a masculinidade, ou coragem, ou força, mesmo no caso das mulheres. O Evangelho não nos ensina isso. Sabe, o Evangelho nos convida a sermos filhos da paz, mensageiros da paz, conciliadores e reconciliadores. Então, sofrer por amor ao Senhor é para a igreja um motivo de alegria, um motivo de orgulho. E é algo que nós temos que entender, empreender e ensinar às novas gerações. Há todo um processo de desconstrução das verdades do Evangelho. E a gente ainda encontra, mesmo no seio da igreja, pessoas que de alguma maneira parecem se orgulhar por terem tido uma discussão, um bate-boca, uma afronta. E eu não consigo imaginar Jesus sendo glorificado quando alguém é envergonhado, quando alguém é ferido, quando alguém é machucado por um servo ou por uma serva de Deus. É algo a se perguntar em todo o tempo, meu irmão e minha irmã. Então, cuidado com isso. Se sofrermos por amor ao Evangelho, por conta da verdade do Evangelho, diz a Bíblia, nós somos bem-aventurados. Então, não se espante se o mundo se espantar. É exatamente isso que o Evangelho espera de quem não anda com Deus, de que ele se espante com ações de ovelhas. Ovelhas não ferem, ovelhas não brigam, ovelhas não ofendem, ovelhas não machucam, ovelhas sofrem um dano. Isso é Evangelho, gente. Eu sei que isso vai de encontro, vai na direção oposta ao que muitos de nós temos ouvido, e às vezes até infelizmente nos púlpitos da igreja. O Evangelho nos desafia a sermos mansos, simples, gente da paz, que vive em paz e que anuncia a paz, mesmo em meio às maiores tribulações. Então, dito isso, eu quero compartilhar com você uma outra questão que está também no capítulo 16. Se você puder, caminhe um pouquinho comigo, por favor. No versículo 7, Jesus nos apresenta algo muito interessante.
capítulo 16, o versículo 7. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei para vocês, ou o enviarei a vocês. E aí alguém fez menção de algo muito interessante. E não é uma questão teológica, é uma questão didática, pedagógica, discipular. Quando alguém disse assim, Jesus foi, e tendo chegado aos céus, o Espírito Santo veio. E alguém propôs uma reflexão interessante. Só existe sucesso em um trabalho quando esse sucesso prepara ou deixa um sucessor. Sem sucessor, essa é a frase, sem sucessor não existe sucesso. E esse é certamente um dos grandes desafios da nossa igreja, não só para o próximo ano, mas para os anos que virão. Cada um de nós prepararmos alguém, não para ocupar o nosso lugar, não temos lugar, mas para servirem onde nós estamos servindo. E é algo que eu tenho pedido a você e volto a repetir aqui. Ore para que Deus nos dê a graça de um outro pastor aqui na igreja. Aquele que vai suceder, aquele que dará continuidade ao ministério quando o Senhor me levar, quando eu não mais estiver aqui. Então eu peço que você ore por isso. Não há pressa, não há correria, mas há um desejo, há uma intenção. E isso é válido e é uma condição para todos aqueles que servem na igreja. E, aliás, isso vale para a vida, né? Prepararmos alguém. Há uma lacuna grande na nossa nação, tanto no povo, no Israel espiritual, quanto na nação brasileira. Uma carência muito grande, uma carência enorme de novos líderes. O preparo de uma nova geração. Então, Jesus vai e vem o Espírito Santo. E aí disse alguém, porque Jesus não estaria em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele era homem também. E aí o Espírito vem, enviado por ele. Agora, quando o Espírito vem, o que o Espírito Santo faz? Há tanta gente que fala sobre o Espírito Santo. E se alguém te perguntar assim, o que o Espírito Santo faz? Qual foi a primeira obra que o Espírito Santo fez na minha vida e na sua vida? Quem responde isso é Jesus, em João 16, o verso 8. Olha o que ele diz. Quando ele vier, quem? O Espírito, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. O que isso nos ensina, gente? O que isso tem a ver com a gente? Primeiro, quando ele vier, o Espírito Santo, o Consolador, domingo eu fiz menção, ele vem como aquele que consola, aquele que conforta, aquele que ajuda, aquele que fica ao lado, aquele que oferece o ombro, que nos coloca no peito, é o Consolador. Por outro lado, também na ideia de Consolador, ele é aquele que defende, é aquele que está à frente. Perdão. Ele é aquele que está à frente e se coloca como nosso defensor. Eu tenho alguém em quem eu descanso quando estou triste e tem alguém que me defende quando eu sou atacado. Agora, a quem esse Espírito faz? E de que maneira e por que ele atua nessas vidas? Porque ele um dia nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo. Agora, o que isso quer dizer para mim e para você? São três áreas que o Espírito Santo nos traz convicção. E disso, querido, nós não podemos ter dúvidas. Você pode, de fato, duvidar se o homem foi à lua, você pode duvidar se isso aqui é real, enfim, mas você não pode ter dúvidas acerca dessa obra tripla, ou tríplice, que o Espírito Santo fez e faz na vida
do homem. Por quê? Nos convencerá do pecado. Simples. Porque todos pecamos. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando a Bíblia diz todos, não há exceção, porque se houvesse exceção, diria todos, exceto fulano ou fulano. Quem não pecou, segundo a Bíblia? Jesus, porque se ele tivesse pecado, o sacrifício na cruz não teria sido perfeito. Exceto Jesus, à luz da Bíblia, todos pecaram. E se todos pecaram, todos precisam de Jesus como Senhor e Salvador, e todos só terão encontro com Jesus por obra do Espírito Santo, que nos convence de pecado. Então, queridos, se essa convicção de pecado, de se enxergar perdido, não existir em nós, nós temos um sério problema. O Evangelho não trata de se aderir à fé, de se ajuntar à fé, se trata de se converter. Nós que estávamos fora, fomos enxertados à videira que é Jesus. Então, primeiro, o Espírito nos convence do pecado. Em segundo lugar, nos convence da justiça. E por que ele nos convence da justiça? Primeiro, da justiça de Deus, que é perfeita, e da nossa justiça, que é imperfeita. Há uma queixa em toda a nossa nação acerca da Suprema Corte, do Judiciário. Se coloca muitas, não todas, mas muitas autoridades são colocadas em xeque, são questionadas a intenção, porque a nossa justiça, segundo a Bíblia, comparado com a justiça de Deus, não passam de trapos de imundícia. Não se firme na sua justiça. A nossa justiça sempre será falha. A justiça de Deus será perfeita. E aí eu gosto sempre de lembrar, sempre que você pensar no amor de Deus nesse nível, você precisa equiparar a justiça de Deus no mesmo nível. O Deus que nos ama incondicionalmente determinou que o amor dele, que é incondicional e sem medida, é balizado pela justiça. Por isso que Deus diz, a alma que pecar, essa morrerá. Morrer sem Cristo é estar eternamente condenado. Mas Deus não me ama? Sim, mas por muito nos amar, Ele é também perfeitamente justo. E ao culpado, segundo a Bíblia, Deus não o terá por inocente. Nos convence do pecado, nos convence da justiça, Deus é justo, e nos convence do juízo, ou seja, haverá um julgamento. Se a memória não me trai, Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso virá o juízo. Ao homem está ordenado morrer uma vez, e depois virá o juízo. E por que o juízo? Porque o Espírito veio, nos falou do pecado, da morte de Jesus, nos ensinou de que Deus é justo, e por conta disso haverá juízo. A vida funciona assim. O Evangelho exige que a gente olhe para a palavra dessa forma. Segundo a Bíblia, e nós cremos, haverá um dia em que todos iremos comparecer perante o tribunal de Deus. Todos. A Bíblia diz em que chegará um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará para a glória de Deus que Jesus Cristo é o Senhor. Eu preciso ser repetitivo, gente. Primeiro nos convence do pecado. O homem pecou. Deus é justo. E ao pecador ele não terá por inocente. E Deus julgará. A única maneira de escaparmos da condenação é olharmos para a cruz.
Por isso há um conceito chamado justificação. Ao intentar aplicar a justiça em nós, entre nós e Deus, ao sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Então não somos mortos e condenados, não é por nossa conta, é por conta do que Jesus fez por nós. Por isso não temos nada que nos gloriar. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Disse alguém, para um perfeito pecador, eu e você, um perfeito Salvador, Jesus Cristo. Para um homem falível, um Deus perfeito. Para um homem sujo pelo pecado, um Deus santo. Para um Deus fraco, um homem fraco, um Deus todo-poderoso. Pecado, justiça e juízo. Lembre-se disso. É algo que nós precisamos nos lembrar em todo o tempo. Mais um pouquinho, querido, apenas mais um pouco. Versículo 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Preste atenção no que eu vou falar com você agora. Preste muita atenção, já estou terminando. Versículo 13, o Espírito da verdade. Guarde que prefiro ler aqui para que eu não tropece. Quando temos o Espírito sem a palavra, que é a verdade, podemos exagerar e nos desviar. Quando temos a palavra sem o Espírito, nos tornamos rígidos e secos. Quando temos a palavra e o Espírito, crescemos e somos vivificados. Se você busca apenas o Espírito, você pode se desviar, ser enganado. O diabo é astuto. E aí, uma consideração. Cuidado, não como juízo, mas apenas como cuidado, com aqueles que vivem em função de experiências. Tive experiência tal. Toda experiência precisa ser balizada pela palavra. Se alguma experiência que alguém teve, não importa onde ou como, se essa experiência é contrária à palavra, é engano. Espírito sem a palavra é um risco muito grande de nos desviarmos. Palavra sem Espírito nos torna legalistas, duros, rígidos, pedrados. Agora, tendo Espírito e tendo a palavra, nós temos vida, maturidade, somos abençoados e abençoamos até transbordar. Então eu creio nisso, o Espírito nos eleva, a palavra nos dá raízes, precisamos de raízes profundas para que a árvore cresça. Precisamos orar, mas precisamos ler a palavra. Precisamos ler a palavra e precisamos orar. Eu disse recentemente, a maturidade de um cristão se dá, ou pode ser mensurada, pelo tanto que ele se dedica à leitura, ao estudo, à meditação acerca da palavra. E nós precisamos, e temos, cada um de nós, que buscarmos o Senhor por meio da oração, do jejum, do quebrantamento, da oração, mas também, e muito, por meio da palavra. Duas asas, a asa do Espírito e a asa da palavra. Isso nos tornará uma igreja ungida, plena, cheia do Espírito, mas uma igreja capaz de abrir a palavra e dar a alguém a razão daquilo que está escrito. É algo que eu não consigo admitir, aquela ideia de se abrir e falar alguma coisa. Não é assim que funciona. Paulo chegou a pedir a alguém que trouxesse para ele os rolos, os pergaminhos, porque
era onde ele estudava a palavra, se gastava com a palavra. Semana eu falava com alguém tentando entender o Velho Testamento, caminhando à luz do Velho Testamento, eu disse, para se entender o Velho Testamento, nós precisamos entender e compreender Hebreus. Se você não conhece Hebreus, você tem dificuldade com o Velho Testamento. E mais uma questão, especialmente o Velho Testamento, ele precisa ser lido à luz da pessoa de Jesus. Todo o Evangelho, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, precisa ser lido a partir da pessoa de Jesus, senão nós teremos grandes problemas. Havendo Deus falado aos pais, por meio dos profetas, a nós falou por meio do Filho, nós temos uma referência que é Jesus, de conduta, de comportamento, de valores, de fé, de entrega, de renúncia, de unção e de morte. Quem tem um filho tem um pai, quem tem um pai tem um filho. Sem Jesus não há evangelho, não há igreja, de forma alguma. Então o Espírito, quando ele vier, o Espírito da verdade, se há o Espírito da verdade é porque há o Espírito do engano, da mentira. Então, irmãos, em todo o tempo, eu senti algo no meu coração, deve ser Deus. Vai para a palavra, você ora e você vai para a palavra. Jesus foi e sempre será a perfeita revelação de Deus. E o Senhor nos deixou a palavra. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas, as Escrituras, que testificam de mim. Jesus disse mais, errais, por não conhecerdes as Escrituras, palavra e nem o poder de Deus, para nós o Espírito. É um erro não conhecer a palavra e é um erro não conhecer o Espírito. E só poderemos conhecer a palavra porque o Espírito nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ensine isso às pessoas. Isso fará toda a diferença na vida delas. Sabe, gente, essa é a minha fala para você nessa noite. A gente tem um evangelho puro e simples para nós comunicarmos às pessoas. É fato que esse número enorme de cristãos que temos hoje não resultou em uma nação melhor, nem mesmo em uma igreja melhor. E por quê? Está nos faltando poder e nos faltando conhecimento da palavra. É muito sério o que nós estamos vivendo, gente. Há um processo correndo em toda a nação, em todo o mundo. Nessa semana, em um grupo de pastores que eu faço parte, alguém apresentou uma igreja no Brasil que está sem pastor, pediu que os pastores interessados enviassem currículo para essa igreja. Então a igreja apresentou a carga horária de trabalho dele, o que ele podia fazer parte, o que não podia fazer parte, uma série de exigências como se fosse contratando um profissional, um trabalhador. Se a gente olhar para a igreja como uma empresa, ela só vai ter resultado que uma empresa tem. Com responsabilidade, com zelo, sempre. Mas nunca, jamais, sem a direção do Espírito e sem a direção da palavra. Sob pena de transformarmos a igreja em uma instituição humana. Olha a Europa, olha os Estados Unidos. A igreja se tornou uma instituição humana pela ausência do Espírito Santo, pela ausência da palavra, conforme ela está, sem acrescentar, sem tirar nada, sem atualizar. Que o Senhor nos guie, meu irmão e minha irmã, que o Senhor nos conduza, que Ele nos mostre, e aí eu volto à palavra, o Espírito, Ele nos guiará à verdade. E aí eu concluo com isso. Se alguém
tem falta de sabedoria, segundo a Bíblia, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não nega a ninguém. Eu posso até não ter um diploma de mestrado, de doutorado, posso não ser letrado, posso não conhecer as coisas dessa vida, mas eu posso ser tremendamente sábio à luz da palavra de Deus e da unção do Espírito Santo. Onde José do Egito estudou? Trabalhava no campo, mas Deus falava com ele e Deus lhe deu sabedoria. Temos muitas pessoas extremamente inteligentes, mas pessoas sábias, elas estão em extinção. E que Deus, por misericórdia, isso é um apelo, nos faça sábios. A sabedoria que foi dada a Salomão, por exemplo, e que ele desperdiçou, sabedoria para entrarmos e sairmos diante das questões da vida. Você pode orar comigo, depois eu quero compartilhar com você e a gente encerra. Se você puder, vamos todos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, nos ajude. Pai, que o Teu Espírito nos guie, Pai, que essa palavra se cumpra em nós. Ajuda-nos, Pai, em todo tempo a recebermos do Senhor a direção, a não resistirmos ao ensino da Tua palavra. Usa-nos, Pai, como instrumentos. Nós que fomos selados, nós que somos morada do Teu Espírito. Usa os nossos lábios, Pai, para anunciar o pecado, a justiça e o juízo. E que o Senhor determinou um dia para julgar a toda a raça humana. Deus não permite que a gente esqueça disso. Rogo uma vez mais ao Senhor. Deus, levanta no coração desta igreja, homens, mulheres, adultos, idosos, jovens e adolescentes, que amem ao Senhor mais do que as glórias deste mundo, mais do que o sucesso profissional, mais do que uma promoção, mais do que um salário, mais do que o próprio conforto, que a própria vida. Levanta, Pai, toda a igreja é Tua, nós declaramos que todos os ministérios, todos os cargos, funções e ofícios estão nas mãos do Senhor e sei que o Senhor fará o que for da Tua vontade. Não queremos ser encontrados lutando contra o Senhor. Pai, visita o Senhor Joaquim, que está enfermo. Visita a irmã Hilda. Visita nossos filhos na fé, irmãos e irmãs que sofrem, os acamados. Tenha misericórdia, Pai, da nossa nação, da nossa cidade, do nosso povo que sofre. Obrigado por esse tempo, ó Deus. Oro ao Senhor, oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Queridos, quero fazer um apelo a vocês. A Isabela, ela está com o joelho lesionado. Ela está com uma lesão no menisco e uma lesão no ligamento do joelho esquerdo. Então, ela vai passar por uma cirurgia. Não sei ainda ao certo o dia, talvez essa semana ainda ou na próxima semana, vai depender do médico. Mas eu peço a sua oração. Então, que o Senhor possa levar e trazer em paz, em segurança, está nas mãos dEle. A gente tem orado e conversado, os exames estão todos sendo feitos. Amanhã eu pego o último exame que foi solicitado, e aí eu creio que assim a gente fecha essa etapa. Mas eu conto com a sua oração. Ore pela igreja, eu disse a você e eu continuo pedindo, ore. Então, alguém foi tirado, claro, ninguém vai ser tirado de nada. Não por mim, não por alguém, mas qual é a nossa oração nesses dias? Que o Senhor levante pessoas que o amem mais do que a própria vida, mais do que os nossos planos, porque são essas pessoas que vão mudar o mundo. Lembra? Esses que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Então são essas pessoas que vão fazer diferença. Aqueles que amam a Deus mais do que todas as coisas, que estão dispostos a abrir mão de promoção, de carreira, para servirem a Deus, para receberem de Deus que provê todas as coisas, a provisão em todas as áreas. Por isso nós temos orado. Quero também uma vez enfatizar a gratidão aos irmãos e irmãs pela liberalidade quanto aos dízimos e às ofertas. A gente já está terminando os orçamentos e para poder iniciar a obra do muro de contenção que precisa ser feita. Então faremos por partes, mas há uma necessidade urgente de que ela seja feita.
essa obra. Então, eu conto com a sua liberalidade, com a sua contribuição. Você tem as contas da igreja, publicado em todo culto, você pode procurar aqui a secretaria da igreja, enfim, eu oro para que você permaneça fiel ao Senhor. Se você tem tido dificuldades, não espere o próximo ano, termine esse ano com a casa em ordem e inicie o próximo ano da mesma forma. Deus nos tem abençoado muito, como Deus nos tem abençoado. Então, ao Senhor toda a honra e toda a glória. Querendo Deus, quinta-feira, João 17, se houver alguma dificuldade, alguém estará aqui, mas vai depender do médico, eu não sei como vai ser, mas eu creio que domingo já estaremos todos juntos aqui, mas eu peço a sua oração. É preocupante, tem que internar, é centro cirúrgico, é uma cirurgia e que envolve risco, e que não pode mais ser evitado. São muitas dores, dificuldade para andar, não vem à igreja, não pode servir no Ministério de Louvor, então eu conto com a sua oração. Que o Senhor abençoe você, porque abençoado e abençoada você é. Um beijo no coração. Se você puder, terminando aqui, compartilhe a palavra de hoje, compartilhe no seu Instagram, Facebook, compartilhe no YouTube, onde você puder, no status do WhatsApp, enfim, a gente quer alcançar muitas pessoas, que o Evangelho chegue a todas essas pessoas. Deus te abençoe, beijo no coração e até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Tudo de bom, gente.